O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, que acompanham pelas redes sociais. Hoje, a ideia central é o quê? Oração. Por isso que a igreja colocou primeiro essa intercessão de Abraão a favor de Sodoma e Gomorra. Perguntando para Deus se tiver pelo menos 10 justos, vai diminuindo, né? Se ele destruiria. E Deus fala que não. Ou seja, o poder do justo é real. Uma cidade inteira, se tivessem 10 justos, mas não tinha nem 10. Então não adiantou a oração de Abraão? Adiantou. Porque Lot, sua esposa e os filhos foram poupados, né? Sim? Sim. Então, não existe oração que fique sem resposta. Não existe oração que fique sem resposta. Agora, o gargalo que eu vejo hoje na nossa sociedade é que não se entende bem o papel da igreja, o papel de Deus na sua vida. Nós estamos tão longe da vida espiritual, da importância da salvação, que hoje, até por uma influência um pouco protestante, se coloca um avental em Jesus e se faz dele um serviçal de coisas deste mundo. Não ter doença. Até quando você vai ficar sem doença, meu filho, minha filha? Pelo amor de Deus. Tem aquela frase estúpida: que Deus me dê saúde, o resto eu corro atrás. O que tem de gente saudável suicidando, então não era para suicidar. Não tem nem colesterol, mete um tiro na cabeça. Então essa frase é uma frase besta. Saúde não é sinônimo de alegria, de felicidade. Quem prova isso são os santos. Coitados. Sofreram a vida inteira, muitas vezes com doenças graves, e sempre louvam a Deus com alegria. Então, se vê que a sociedade, ela tem vivido cada vez mais no escuro, sem luz. E aí,
a tendência é que as nossas paixões ditem as orações. Não é mais o Espírito. Por isso que, cuidado, no Evangelho Jesus diz o quê? Se você insistir, o Pai te dará o Espírito Santo, que já está dentro de nós, na inabitação, os batizados, né? A presença do Espírito Santo na nossa alma chama-se inabitação. É por isso, gente, é por esse motivo que eu fico batendo na tecla que nós não prestamos, só Deus é bom. Parece uma ideia pessimista, mas não é. Apesar de não prestarmos, Deus mora dentro de nós. Então qual é o caminho mais seguro? Morrer para Deus viver. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20, certo? Já não sou eu mais quem vivo. Qual é o maior sucesso da minha vocação sacerdotal? Eu morrer. Se eu quero ter sucesso mesmo no meu sacerdócio, eu tenho que aceitar morrer. Porque aí, se eu morrer, quem age? O Espírito. Essas coisas que eu estou falando, gente, para muita gente é grego, não entende. Não entende. De vez em quando eu ouço alguém: nossa, padre, o senhor está muito pessimista com a gente. Não é bem assim não, tem coisas boas também. As coisas boas que você tem, se for morrer junto, ótimo. Porque o Espírito Santo tem coisa muito melhor que você. Claro que ele pressupõe a natureza, ele usa dos seus talentos também. Mas eu estou falando uma morte na vontade. E deixar que ele use você e seus talentos de acordo com a vontade dele. Como a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai, a carne é fraca, né? Afasta de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Não é isso? Ele se adequa à vontade dele, à vontade de Deus. Em Jesus, as duas vontades estão numa só pessoa. Porque a natureza humana e divina está nele, né? União hipostática. Até teve uma heresia chamada monotelismo, que colocava que Jesus só tinha uma vontade, a divina. Não, ele tinha vontade humana e divina. E ele se adequou à vontade divina, humana à divina. Isso é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. No Evangelho, Jesus fala, a primeira coisa é: Senhor, ensina-nos a rezar. Se está pedindo para ensinar, é porque existe uma linguagem mais eficiente com Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine a rezar. Porque senão, há sempre a chance de cairmos debaixo dos nossos escravidões, das nossas paixões, e fazer orações que não são inspiradas por Deus. E aí vem depois as decepções. Porque eu deixei a igreja, que eu rezava, e meu pai morreu. Eu rezava, minha empresa faliu. Eu rezava, não curou a doença do meu tio, da minha prima. Espera aí, é isso realmente que Deus queria? Você tem noção do que está por trás de cada acontecimento desse? Com o olhar da fé? Você não tem. Às vezes você está procurando pedrinhas sem valor e Deus com diamantes na mão. Se nós não vivermos este mundo buscando a vida eterna, nada tem sentido, gente. A igreja perde o sentido. Ontem mesmo, lá na missa da festa, eu falei, é assustador como que o povo acha que a igreja é uma comunidadezinha, como fosse um Rotary, um Lions. Eu não vou mais não, porque eu decepcionei com o padre. O padre brigou comigo. O padre me tratou mal. Espera aí, gente. É aqui que há a salvação. Está em jogo o céu e o inferno, meu Deus do céu. Por isso que não tem como deixar de falar do inferno. Vocês não estão perdendo a consciência do que é a igreja. Aqui não é uma opção. Uma coisa que, infelizmente, eu não consigo fazer,
que eu não tenho a bendita da permissão do bispo, que era exorcismo. Porque lá em Porá, quando eu tinha permissão, eu chamava muita gente para participar do exorcismo. Quando você começa a ver o demônio, que não tem dúvida nenhuma não, viu? Essa história que parece muito com doença psiquiátrica, inclusive estou até fazendo uma pós em psiquiatria, para deixar bem claro que é bem diferente a possessão demoníaca. Mas quando você tiver contato com esse mal sobrenatural, eu duvido que você não converte. Eu acompanhei vários casos de possessão em Lamego, lá em Portugal, com o Padre Duarte, e ele tinha uma tática de chamar todos os familiares complicados da família para participar. E era impressionante. Cunhado que se dizia ateu, chorando, pedindo perdão para cunhada, ou para o sogro, não sei, na minha frente, assim, querendo se converter quando vê o demônio. Quando você começa a entender que o inferno existe, para com esse mimimi. Eu não vou lá por causa desse fulano de tal, por causa do padre. Gente, além de tudo, existe uma autoridade que eu tenho para falar com vocês, que é de médico. Eu estudei o corpo humano. E eu sei, com toda certeza absoluta, por exemplo, que a inteligência não está no cérebro, está na alma. E hoje tem trabalhos científicos de hospitais, se não me engano, um de Nova York, se não me engano é Memorial Hospital, Hospital da Memória de Nova York, que o pessoal está fazendo um trabalho agora, que mesmo com morte cerebral tem atividade intelectual. O tanto de casos que estão tendo recentemente, quase mortes, estão vendo isso? Um jovenzinho que acordou. Tem um caso lá em Porá muito, muito forte. A mulher que era bem relaxada com a igreja, ela teve quase morte. E ela teve uma situação, vou resumir. Ela começou a ver o Santíssimo e uma paz fora do normal. Ela disse assim, que era uma alegria que não tinha fim. Só que de repente o Santíssimo baixou e veio uma escuridão e demônios. E ela começou a sentir uma angústia. Angústia que ela disse assim, que é assustador. Ela nunca sentiu isso fora. E no meio da situação quase morte, ela dizia, para sempre assim não, para sempre assim não. Por favor, para sempre assim não. Resultado, não morreu, está lá na igreja, firme. Pena que todo mundo não vê isso. Fica sempre, eu não gosto. Eu não vou lá mais. A pastoralzinha lá me feriu. Não me tratou bem. Eu não vou mais. Você vai para o inferno, bendito. Você vai queimar no inferno eternamente? Você está doido? Quando você ficar com raiva de mim, agora tem as cadeiras, você vira a cadeira para a parede, até terminar a missa. Mas vem comungar. Não olha para mim. Mas não deixa de vir. Não deixa de vir. Porque aqui é a salvação. Decepção com membros da igreja, hierarquia, eu sou mais que calejado para decepcionar com membros. Quanto mais eu decepciono com os membros da igreja, mais apaixonado nela eu sou. Porque aí eu vejo, essa igreja é de Deus. Porque se não fosse, nós já tínhamos acabado com ela. Quanto mais eu vejo gente complicada na hierarquia da igreja, eu falo, Senhor, se o Senhor não sustenta essa igreja, quem sustenta? Põe esse povo na Coca-Cola. Se não quebra ela em 3 meses. Não dura 3 meses. E essa igreja, 2000 anos, com ataques fora, ataques dentro, infiltração de gente que quer saber só de progressismo na igreja, ataques na história contra os romanos, que atacavam, perseguiram as igrejas, bárbaros que invadiram a Europa, os otomanos, os muçulmanos, até tem a famosa Batalha de Lepanto, que tinha um exército infinitamente maior que o cristão, e o Papa convocou o povo a rezar o rosário. Tem a Nossa Senhora do Rosário, não é isso? Quantos ataques a igreja sofreu por dentro? Quantas tranqueiras essa igreja já teve dentro? E tem até hoje. Se essa instituição não for divina, agora você jogar um menino fora com a água suja da banheira, não dá. A igreja é o caminho de salvação. Por isso que eu sou chato mesmo. Onde eu estou, pergunto por que não foi na igreja, está longe, cadê? Você não foi domingo, vai confessar? Porque se perdeu a noção do que é a igreja. Totalmente. Acha que a igreja é uma instituiçãozinha. Eu vou lá para me sentir bem. Não é para sentir bem que você está aqui. Você está aqui para ser salvo. A sua alma está em jogo.
de ir para o inferno para sempre. Gente, pelo amor de Deus, olha só. Eu não, apesar de ter estudado o corpo humano, eu não conheço nada do meu corpo. Do meu próprio corpo. Nada. Eu nunca vi meu coração. Pode ser até que tem uma gordurinha ali, né? Fígado. Nada. Nunca vi pulmão. Nunca controlei. Nada. A não ser aqui, né? Só essa cloaca aqui, que tem gente que fala que Deus não existe. A única coisa que controla aqui, e a saída também, um pouco, às vezes nem tanto, e depois fala que Deus não existe. Tem a audácia de dizer que Deus não existe. Você não controla nem você. Você não sabe nem de onde você veio. E os inúmeros relatos de santos que da igreja, reconhecidos pela igreja, de céu, inferno e purgatório. Já contei a história do meu tio-avô, que ele era de mal do seu irmão. Ele estava em Goiânia tratando leucemia. Sempre foi difícil. Traía a minha tia-avó, ignorante, e ainda brigado com o irmão. E eu estava ainda como médico em séries. Eu falei, não, senhor, eu não posso, porque a chance de inferno é quase 100%. Então, eu pedi para um padre para confessar ele. Mas antes eu levei o irmão de Missianópolis, lá no hotelinho lá. Peguei o irmão, levei no hospital. Me falaram que eu não ia aceitar nunca. Cheguei, falei, ó, tio, agora é pegar ou largar. Estou com uma pessoa ali que eu quero que o senhor receba. Aí chamei o irmão dele. Ele olhou para o irmão e imediatamente disse, meu irmão. Abraçou, abriu o braço e abraçou e chorou. Depois o padre confessou. Bem, passado algum tempo, estou lá em casa, minha mãe está no quarto, minha mãe desce chorando. Falei, o que foi, mãe? Seu tio-avô, Zé. Tinha uns meses já. Não era sonho. Ele apareceu, sentou no lado da cama e disse, por favor, reze por mim, estou sofrendo muito. Estou sofrendo muito. Claro, eu fiquei muito feliz, mesmo que está sofrendo, mas era no purgatório. Porque se fosse o inferno, eu não ia lá. Não tem mais solução. Agora você imagina o inferno. Se está sofrendo muito no purgatório. Pergunta à minha mãe se foi real ou não. Né? Não, e foi assim. As experiências de exorcismo, inúmeros. Todo mundo que participava convertia. Não tem como. Porque você para de ver a igreja como se fosse um playground. Não é. Aqui é a sua salvação. Então, por isso, ensina a rezar. Porque ensina. Você não tem fé, pede o tempo inteiro, impertinentemente, como diz Jesus, aumenta a minha fé. Se você tem escravidão sexual, afetiva, seja com fornicação, adultério, masturbação, pede, me dá pureza. Já falei com um amigo meu que é padre na Colômbia, diz que na Colômbia a família é acostumada a ensinar as crianças a rezar 3 Ave Marias pela santa pureza. Aqui não, né? Aqui já joga para a impureza. Se você não tem dificuldade de rezar, essa semana algumas pessoas me falaram que está tendo dificuldade de rezar. Vem para o Santíssimo e fica ali. Mesmo que venha um pensamento de impureza, ruim, fica de frente de Jesus. Como um cachorro aos pés do dono, dizia São João Maria Vianney. Mas venha, impertinentemente, todos os dias, fala, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me der a graça de que eu volte a rezar bem. Peça coisas do alto, coisas que levam à salvação. Vejam essa instituição como sobrenatural. E eu repito, gente, se um coordenador de pastoral, se eu, ou seja lá quem for, te decepcionou, te feriu, conversa pessoalmente com essa pessoa. Fala, padre, eu não gostei do que o senhor fez. Se eu tiver algum argumento, eu vou usar. Se eu tiver errado, eu peço perdão. Agora você vai emburrar e largar a igreja que vai te salvar? Se um coordenador de pastoral te ferir, te maltratar, fala, opa, me respeita. Aqui nós somos todos iguais. Conversa comigo direito. Ponto. Vocês estão autorizados. Chegou gente mal educada, retruca. Agora, você vai largar de vir à igreja por causa disso? É a única porta de salvação? A confissão? Né? E tanto mais.
O perdão, Pai, perdoai. É uma coisa, gente, que não tem jeito de você fugir. Se você não perdoou alguém, como é que você sabe se você perdoou? Se você ainda sente um ranço ou não dentro do coração. Se essa pessoa chega no ambiente e você ainda sente mal, peça 24 horas o dom do perdão. E não vem com desculpinha que não dá, não, que eu acompanhei várias pessoas que foram abusadas sexualmente na infância, que é uma das piores coisas, e conseguiram perdoar. Que jeito? Implorando para Jesus o dom do perdão. Então não tem desculpa. Se quem já foi abusado, violentado na infância consegue perdoar, os outros problemas que você tem são muito menores. Com certeza. Então, há possibilidade sim de perdão. Mas tem que rezar. Tem que rezar. Tem que separar. Tem que brincar de vir na missa dominical. Por que eu fico enchendo o saco de todo mundo aí onde eu estou? Porque é mais grave que matar um ser humano faltar a missa domingo, meu Deus. Ou sábado à tarde, à noite, já vale, né? É grave. Por isso que eu fico desesperado. Porque vocês não estão vendo que eu já vi. Vocês não viram. Por isso que eu queria que tivesse os exorcismos aqui para marcar a agenda. Para todo mundo ver. Quando o demônio se manifesta. Um dos exorcismos que eu participei foi o mais dramático. Porque a maioria das possessões existe uma perda da consciência total. E um exorcismo de uma mãe, que o filho segurava a mãe. Me doeu muito isso. O filho segurava as pernas da mãe e eu segurava os braços. Então eu fiquei entre a mãe e o filho. O demônio entrava e ela conversava com toda... E o menino chorava. De repente o demônio não estava mais nela. Ela olhava para o filho e dizia, meu filho, eu te amo. E voltava de novo. Uma cena de filme. E eu no meio dos dois. No meio dos dois. Uma mãe possuída, segurada pelo filho. Como que você não converte? Como que você não converte? Fica aí. Não vou na igreja, não, mas... Pelo amor de Deus, gente! Então, a partir de hoje, vocês vão falar, Jesus, me ensina a rezar, me ensina a ver. Pede para Jesus ver o que é a igreja. A igreja está muito acima dos meus defeitos, gente, das minhas misérias. Se você comparar a igreja comigo, é muita mediocridade. A igreja está muito acima de mim. Eu não sei, eu sou padre, eu não sei nem 1% do que é uma missa. São João Maria Vianney dizia que se um padre descobrisse o que é uma missa de verdade, desmaiaria. Toda missa, quase, eu olho para o Santíssimo e falo para a hóstia, falo, Jesus, me ensina um pouco desse mistério. Porque é muito acima de mim. Muito acima de mim. Eu sou um reborré que está segurando um mistério de salvação da humanidade inteira. Eu não sei o que é missa direito. Aliás, muito pouco. Só para você ter noção o que é a igreja. A grandeza que é a igreja. Então, a partir de hoje, rezem impertinentemente. Aumenta a minha fé. Aumenta o meu amor pela igreja. O amor por Jesus. O amor pela salvação, pela vida eterna. Me faça uma criatura nova. E se você quer um caminho mais curto e rápido, pede a ajuda da Nossa Senhora, que vai te colocar no eixo. Desde que você seja humilde, né? Mas, pelo amor de Deus, não tratem a igreja como um playground, Rotary, que você escolhe se você vai ou não vai. Você não tem escolha. Ou você salva aqui, ou você se condena. Ponto. E se nós decepcionamos, padre, coordenador, resolve com a pessoa, mas não joga a instituição fora. Porque ela é santa. Ela é santa. Repito, quanto mais eu decepciono com os membros da hierarquia dessa igreja, mais eu a amo. Eu sei, essa igreja é de Deus. E eu vou lutar por ela até o último suspiro. Porque realmente ali tem o odor de Deus. Que Nossa Senhora nos dê juízo. Assim seja.